Olá, queridos pais! Tudo bem com vocês? Vamos trocar mais algumas ideias nesse nosso confinamento para a gente trabalhar com os nossos filhos? Vamos lá! Essa semana, então, nós vamos falar de Mosias 29 até Alma 4, certo? E vamos aqui focar em uma coisa importante que vai falar praticamente em todas essas partes aí desse bloco de escrituras, certo? Então vocês podem começar dizendo para as crianças que na igreja nós servimos as pessoas ou devemos servir as pessoas e a Deus por amor a elas, por amor a Deus. E não porque a gente deseja ser popular ou porque a gente deseja ser rico, ganhar alguma fama. Não, nós devemos servir por amor e não por dinheiro ou fama. E aí eu tenho aqui para vocês um coração representando o amor às pessoas e amor a Deus e um baú cheio de tesouro aqui, cheio de ouro, representando as riquezas, né? Então, isso aqui vai simbolizar a diferença que nós temos que ter com o propósito de servir. Por que a gente está servindo? Será que a gente está servindo por causa disso ou por causa disso? E aí vocês vão dar exemplo de Alma e Neor. Qual era a forma que eles faziam para servir as pessoas? Né? E vocês vão resumir essa história contando como Neor fazia ou como Alma fazia. Ou então, vocês podem fazer o quê? Selecionar umas 3 coisas que Neor fazia ao pregar e umas 3 coisas que Alma fazia ao pregar ou ao se comportar. E não vão falar de quem é aquele tipo de comportamento, né? Então vocês vão fazer aleatoriamente, vão ler aquele versículo e vai falar o que eles acham que se foi Alma ou se foi Neor, né? E aí, de acordo com o que está escrito, eles vão ter que apontar. Então isso foi por amor às pessoas ou foi por dinheiro, riqueza ou para ser popular, né? Então vocês fazem essa introduçãozinha aí falando da importância de ser por amor e não por dinheiro. E aí, vocês vão introduzir a parte da nossa influência ao servir, né? Que nós podemos ser uma boa influência ao invés de sermos más influências. Nós temos 2 escolhas: sermos boas influências ou sermos más influências ao servir as pessoas, né? E nós mostramos se estamos fazendo o bem ou o mal de acordo com o nosso comportamento. E aí eu tenho aqui para vocês um corpinho, né? Um moldezinho de uma pessoa. Pode ser menino ou menina. Tanto que eu tenho a opção aqui de roupa de menino e roupa de menina. Pra gente completar esse bonequinho aqui, ok? Completar não, a gente vai dar um empurrãozinho e no final vocês vão completar. O corpo vai representar o nosso comportamento. Então nós precisamos do corpo para nos comportarmos, ok? Ou para não nos comportarmos de qualquer forma, a gente precisa do corpo, certo? Então, de que forma nós usamos o nosso corpo para sermos boas ou más influências? E aí nós temos algumas partezinhas aqui. Temos as mãos, temos os olhos, temos a boca, temos nossa vestimenta. São alguns exemplos. Temos os ouvidos, que apesar de não estar separado, a gente pode pintar depois os ouvidos. E aí vocês vão fazer as crianças escolherem a parte do corpo que elas quiserem primeiro, para ir colando para completar o bonequinho. Cada parte do corpo escolhida, vocês vão ter que parar e pensar: como que esta parte do meu corpo pode agir de forma positiva ao servir as pessoas, para ser uma boa influência, e de uma forma negativa, né? Então, com as minhas mãos, como que eu posso ser uma boa influência com as minhas mãos? E a criança vai lá e vai colocar as mãozinhas no lugar certo, ok? E vocês vão montando o bonequinho. A mesma coisa aqui, os olhos. E com os olhos, que tipo de coisas que a gente pode ver, né? Ou que a gente procura ver ou assistir, né? Que seja uma boa influência ou uma má influência. E com as coisas que nós falamos, né? E tudo mais. E aí vocês vão montando
o bonequinho. Eu vou colocar aqui só como um exemplozinho, tá bom? A roupa de menino, gente, isso aqui tá tudo em arquivo, no arquivo aqui no link da descrição pra vocês usarem, tá certo? A roupa do menininho, ele não fica tão perfeitinho, mas se vocês encaixarem bem assim, tentar encaixar o mais certinho possível, até que dá certo. Mas enfim, ele não vai estar completo, tá vendo? Tá sem cabelo, tá sem nariz, tá sem pé, enfim. Essa parte de complementar o bonequinho, vocês fazem no final. Por isso que seria legal vocês montarem o bonequinho numa folha de sulfite ou numa cartolina, para que depois ele seja completado com lápis de cor, com canetinha, faz o cabelo, termina o bonequinho bonitinho, certo? Pode tirar a roupa e fazer uma roupa própria, enfim. Então no final as crianças terminam essa atividade. Mas enquanto vocês estão ensinando, vocês vão fazer isso, vão relacionar cada parte do corpo sendo o que a gente faz com ela para ser uma boa influência ao servir alguém ou uma má influência. E aí, se for uma boa influência, vocês vão fazer uma expressão de alegria. E aí vocês podem escolher cada hora um da família para fazer uma expressão de alegria quando for bom. Então, sei lá, o filho vai ser o primeiro a fazer a expressão, ele escolhe a expressão que ele quiser de alegria e todo mundo tem que copiar a expressão de alegria dele. Então, seja qual for, vocês copiam. Aí o próximo vai fazer uma expressão de tristeza. E aí todo mundo tem que copiar a expressão daquela pessoa. Então vocês façam um rodízio entre os membros da família para ver quem vai escolher a expressão de alegria ou de tristeza e todo mundo tem que copiar no final, ok? Para cada itemzinho aqui do nosso bonequinho, certo? Então vocês vão estar debatendo o tipo de comportamento, de boa influência, de bom exemplo que nós devemos fazer para servirmos com amor e não para sermos populares e ricos. Como Neor, né? Porque Neor ele procurava riquezas no final, ser popular também. Porque era muito mais fácil para ele ensinar o que era mais conveniente para todo mundo, né? Que era mais fácil, no final todo mundo vai ser salvo, porque, né, Deus ama todo mundo, no final vai ficar tudo bem. É um caminho muito mais fácil, então é mais atraente para as pessoas, não tem muita dificuldade. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente vai na onda, a gente sai do caminho certo para o caminho errado, achando que tá tudo bem. E aí vai entrar o quê? O que a gente aprendeu na semana passada sobre deixar nosso testemunho forte. Ele sempre tem que estar forte, porque se ele estiver fraco, eu vou facinho pro lado errado, né? Agora, se a gente cuidar do nosso testemunho, e isso pode ser um dos exemplos, por exemplo, de como a gente pode ser boa influência usando a nossa boca, prestando o nosso testemunho, por exemplo, é uma maneira de sermos boas influências. E se ele estiver forte, fica mais fácil de estarmos no caminho, de permanecermos no caminho correto. Então, isso é importante ressaltar. Porque muitas vezes nós vamos encontrar no nosso caminho pessoas querendo nos enganar com a verdade. E se a gente não tiver com o nosso testemunho forte, é fácil a gente acreditar nelas, né? Então, cuidado com o nosso testemunho, certo? E Alma fez isso também. Ele deixou o testemunho dele quando estava no meio da iniquidade. Estava a maioria das pessoas cometendo iniquidade dentro da igreja. O que ele fez? Ele prestou o seu testemunho forte. Então, isso é uma coisa que as crianças têm que saber. Nós temos que ser boas influências e para servir as pessoas, mesmo em meio à iniquidade, mesmo em meio a tudo errado, né? E mesmo em meio a perseguições. Não vai ser fácil pra gente tratar bem as pessoas que nos tratam mal. É muito difícil. Mas se a gente estiver fortalecido no nosso testemunho, no nosso bom exemplo, fica mais fácil da gente agir corretamente, ok? Então isso tem que ficar bem gravadinho na mente deles, certo? No final, então, eles podem completar
o corpo inteiro, lembrando que tudo da gente faz parte de sermos bons influenciadores, bons exemplos, mesmo em meio a tantas dificuldades e tantas pessoas que querem fazer o mal. E isso não está só fora da igreja, dentro da igreja também. Às vezes é difícil a gente ser boa influência até mesmo dentro da igreja. Afinal de contas, não somos perfeitos, não é mesmo? As pessoas não são perfeitas e às vezes pode acontecer também. E no final, para terminar com chave de ouro, vocês podem fazer um agradinho, né? Com antecedência, preparar alguma delicinha preferida da família, como por exemplo, brigadeiro, um bolo, o que for, um lanchinho preferido da família, e vocês vão relacionar esse docinho, vocês vão mostrar no final para terminar a mensagem, dizendo que a nossa influência e nosso bom exemplo são como esses docinhos, deliciosos, e eles podem ser compartilhados e divididos com as pessoas. E as pessoas que recebem, fica sendo agradável, é algo agradável de ser aceito, né? Nosso bom exemplo, nossa boa influência sempre será agradável, e como os docinhos são. Então eles podem ser compartilhados e divididos. E aí vocês dividem as delícias com a família toda, lembrando disso, né? Vamos então dividir a nossa boa influência, o nosso bom exemplo ao servir as pessoas, como os docinhos, certo? E aí a gente termina a nossa mensagem assim. Eu acho que eles vão gostar bastante. Vai ser um pouquinho diferente, interativo. A gente está usando expressão facial, a parte, né, de relacionar, discutir ideias, fazendo um joguinho aqui, montando um bonequinho, e eles vão terminar fazendo isso, comendo também, enfim, tudo vai estar relacionado aí ao nosso testemunho e à nossa boa influência ao servir, como alma, ok? Espero então que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!